Pastor para os irmãos, vamos ler em Gênesis capítulo 2. Versículo 15, 16. E vamos falar sobre a desobediência e o pecado original. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Eu vou colocar um pouco de luz nesse emaranhado de palavras e entendimento sobre o comecinho da raça humana, da história da raça humana. E diz aqui no capítulo 2, versículo 15: Então o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem: Você pode comer das frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá conhecimento do bem e do mal. Dessa não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você comer, certamente morrerá. Amém? Vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Foi uma oração silenciosa para a gente resolver algumas situações, né? A gente fala em pecado original e fica pensando assim: que raio de pecado foi esse que condenou a humanidade inteira para o inferno? E a gente, hoje conversando com a Adriana, pensando nesse assunto, ficávamos colocando o que se entende por isso e tentando achar alguma lógica, né? Aqui no capítulo 3, versículo 6 diz assim: E a mulher viu que era bonita, a árvore era bonita, e seus frutos eram bons para se comer, e ela pensou como seria bom ter entendimento, e aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Então, essa é a história base que as pessoas usam para poder entender, ter essa noção do que é pecado. Ela viu a fruta que Deus havia dito para não comer, foi lá e comeu. Bom, pelo que se entende, e eu vou raciocinar com os irmãos como as pessoas que normalmente entendem essa história, o fato de ter comido isso e ter tido pensamentos acordados do bem e do mal, trouxe para ela uma maldição gigante que não apenas matou ela, quanto o marido e todo mundo que nasceu depois disso foi condenado à morte. Ou frutozinho maldito, hein? Pois é. Que fruto seria esse? Será que é o fruto da encurtação da vida? É um fruto que é assim, ó. O efeito de ter comido ele faz com que você viva 80 anos e depois você morra. E todo mundo que nasce de você depois só vive 80 anos e morre. É um fruto retardador. Será que tem esse fruto lá? Será que era esse? Era isso que Deus não queria? Pois é, irmãos. Eu digo para vocês que era um fruto comum, que eles comeram lá apenas um fruto que Deus disse para não comer. O que aconteceu que destinou a raça humana inteira ao inferno?
que eles comeram? A gente está focando errado. Acredita nisso? A gente está focando no fruto, na árvore, mas está esquecendo do antes disso. O que houve antes disso? A deliberação, a vontade de desobedecer a Deus e fazer uma coisa que ele tinha dito para não fazer. Como é que chama isso? Livre-arbítrio, direito de escolha, que eu também faço. Eu faço todo dia. Me afastar de Deus, fazer a vontade dele, não fazer, ouvi-lo, não ouvir. Então, o que aquela pessoa estava fazendo ali era exercer o livre direito de escolha. Mas isso é pecado? É pecado quando você escolhe não escolher a Deus. Mas o que é pecado? Pecado é você não fazer uma coisa que Deus disse para você fazer. Ele diz, faz assim. Aí você faz diferente. Então você comete pecado, não é isso? Isso é tão sem sentido, não é? O que é pecado na verdade? Eu não sei. Mas o que eu entendo nesse capítulo é que a escolha daquela mulher e a escolha daquele homem me contaminou. De que forma? Eu descobri que posso não fazer o que Deus gosta. Eles me ensinaram pelas ações deles que qualquer um pode desobedecer a Deus. Somos obrigados a fazer o que Ele manda. Os filhos de Adão foram contaminados com a ideia de que podiam, de que se não fizer o que Deus manda, não morre. Não morre. Por exemplo, hoje eu fiz tudo que Deus colocou no meu coração para fazer? Não. Eu fiz outras coisas. Fiquei no computador. Eu talvez quisesse que eu assistisse um filme evangélico. Sei lá. Eu dei bola para ele e não morri. Foi esse o pecado que foi transmitido para os filhos de Adão. Eu sou livre para escolher ou não a Deus, ouvi-lo ou não, segui-lo ou não. O que o fruto da desobediência, lá, o fruto daquela árvore trouxe para Eva? Que ela podia comer, e que levava a boca, e que mastigava, e que engolia. Mas Deus falou para não fazer nada disso. E quando ela fez isso, ela fez a grande descoberta de que é livre pensante, de quem tem direitos de escolhas. A liberdade é irrevogável. Ninguém consegue voltar atrás depois de ser libertado. O que Adão fez? Experimentou a liberdade. A liberdade de quem? De Deus. Ele se percebeu livre. Livre pensante, livre escolhedor. E o que ele transmitiu para os filhos dele? Liberdade. Liberdade. Todos os filhos de Adão, a partir desse dia, entenderam que podia fazer aquilo que Deus mandasse não fazer. Porque Adão mostrou que dava para fazer. E por 900 anos não aconteceu nada com Adão. Adão não morreu. Morreu muita gente depois disso, mas eram filhos de Adão que foram para o planeta lá, se espalharam pela Mesopotâmia, lá para o Egito, lá para a Capadócia, foram para lá, povoaram aquela região e viveram muitos anos. Naquela época a longevidade era bastante grande. Então o que é pecado original que passou para mim, para os meus filhos e que me manda para o inferno? Liberdade de mandar a Deus para aquele lugar, de dizer, tô nem aí para o que Ele quer para mim, tô nem aí para o que Ele diz. Isso me manda para o inferno, mas é lógico.
Mas é óbvio. Eu escolho não ter parceria com Deus, eu escolho não ter nenhum relacionamento com Deus, eu escolho não ouvi-lo nunca, eu escolho não estar nem aí. E quando tive a minha igreja, eu estou falando da palavra de Deus, eu levanto um som bem alto. Eu escolho, tá bom, aí eu vou para o inferno por causa disso, não vai querer colocar o som alto, não vou estar falando no meio do culto e conversando bobagem lá fora. Nada disso leva o pessoal para o inferno. O que leva o homem para o inferno é não escolher entender a Deus. E como é que eu descobri isso? Porque Adão, meu pai, fazia isso, fez isso e fez isso. A gente imagina que Adão pediu perdão para Deus e rapidinho voltou para ele, né? A Bíblia diz que o filho dele que começou a invocar a Deus foi Sete. Sete começou a invocar a Deus quase 300 anos depois. Adão deu um perdido em Deus por pelo menos 500 anos. Adão se mandou, vazou, foi embora, não quis mais saber de Deus. O que é pecado original? Pecado original é ser livre, livre pensante, livre e escolhedor. E fazer aquilo que dá na telha, aquilo que tem na cabeça. Mas isso é pecado? Pois é, cara. Quando você escolhe não ficar com Deus, então podia se chamar isso de pecado. Como é que fala pecado em hebraico? Bom, aquela mesma marca de cosmético. E o que significa pão em hebraico? Significa perder o rumo, sair da reta, ir para uma direção não planejada. Então, quando Deus fala a palavra Avon, os judeus falam Avon, eles não estão dizendo pecado, uma coisa tão mal, tão do diabo, que a gente nem sabe o que é. Não, ele está dizendo assim, perder o rumo, errar o objetivo traçado. Então, irmãos, como é que hoje foi meu dia? Quanto do rumo traçado eu fui hoje? Quanto do que eu queria, em termos de ser espiritual, eu tracei hoje? Quase nada. Fiquei lá no computador, desenvolvendo um programa que eu vou levar para a escola. E passou meu dia assim. Então quer dizer que eu andei fora do rumo? Não, eu só vivi mais um dia. Andar fora do rumo é assim, Deus tem um certo plano para a sua vida. Qual? De torcer você para o lado positivo, o mais próximo possível do que Ele quer para você, do que é ideal. Tá. Então tem uma série de coisas que você pode corroborar com isso, ou você pode atrapalhar, né? Tem uma pessoa ideal que Ele idealizou para você, né? Uma pessoa que Ele idealizou para você que está lá naquele rumo. E quando foi que você começou a ir nesse rumo? Quando você se decidiu ser de Deus, ser um cristão, dar alguma atenção para Deus, ouvir alguma coisa a respeito dele. Nesse dia você traçou um rumo. Como é que fala? Sair do rumo em hebraico. Avon, que a gente traduziu por pecado. Tá. Então, você traçou o rumo da salvação, que é o rumo de todo dia, está cultivando alguma coisa espiritual na sua vida, lendo a Bíblia, orando, pensando, meditando, não sei o que, pensando em Deus, falando nele, sei lá, qualquer coisa que você entendeu que é um rumo traçado para ser uma pessoa espiritual. Isso leva você para o céu? Com certeza. Aí você está indo naquela direção, se tornando uma pessoa mais espiritual, entendendo melhor as coisas de Deus e tal e coisa. Tá, você está no rumo. Aí um dia você pega e faz uma coisa que não tem nada a ver. Você vai lá e discute com o vizinho, chama ele para porrada. Quanto você saiu do rumo traçado? Qual rumo? O rumo de ser uma pessoa melhor espiritual. Saiu bastante.
para voltar vai ser complicado, porque o vizinho vai começar a te provocar. Toda vez que te encontra na rua vai querer trocar tapa contigo. Veja o quanto você saiu do rumo. Como é que fala sair do rumo em hebraico? Avon. Então, irmãos, qual foi o pecado original? Aqueles casais deixaram de seguir a Deus como seu líder e Senhor e passaram a seguir seus próprios caminhos. Se eu seguir meus próprios caminhos, eu morro? Morro. Sabe por quê? Eu vou fazer um monte de escolhas que vão me levar à morte. E se eu escolher ouvir a Deus, eu vou ouvir um monte de coisas que vão melhorar a minha capacidade de tomar boas decisões. Muito possivelmente isso me acrescente alguns anos de vida. E depois? Bom, como eu ajustei a minha vida conforme os pensamentos e os objetivos de Deus, o que acontece? Eu acabo me tornando mais espiritual e estou no rumo determinado por Deus. E muito possivelmente eu seja adquirido no final da vida por Deus para morar com Ele. Então, irmãos, qual foi o grande pecado que a Eva e o Adão cometeram? Comeram um fruto que Deus tinha dito para não comer. Fruto maldito que tinha um caldo maldito, um gosto maldito, que mata as pessoas depois de 80 anos e mata os filhos, os netos, os bisnetos. Tem sentido isso? Tem sentido eu pagar pela desobediência de um cara que está a 500 gerações de mim? Por causa que Adão comeu aquela fruta, agora eu sou condenado ao inferno, para sempre, por 30 trilhões de anos. Tem sentido isso? Pois é, não tem. Eu posso muito bem dizer, não tem nada a ver com Adão. Assim como não tenho nada a ver com a Rússia lá, eles estão se pegando, eu não tenho nada a ver com o russo. Se alguém quiser me condenar porque alguém matou um russo lá, do que eu tenho a ver com o russo? Não é? Não sou ucraniano, não sou russo. Entende, irmão? Então, são coisas muito distantes de mim. São coisas muito distantes da minha realidade. E a Bíblia não diz que o filho não pagará, não levará a culpa do pai? Está escrito na Bíblia. Então, o que Adão fez que me prejudicou tanto? Adão pensou sozinho. Adão tomou decisão. E essa decisão foi desobedecer o que Deus havia falado. Desobedecer o que Deus fala é pecado? Se a gente pensar que pecar é sair do rumo, sim, todas as vezes que Deus me fala uma coisa é porque Ele me quer naquele rumo. E quando eu digo não, eu vou para o meu rumo. Seja qual for o lado que eu escolher, não é o lado que Deus escolheu. Não é? Entende isso, irmão? Então, o que é pecar? Pecar não é fazer uma coisa que Deus não fala e a gente nem sabe o que é. É você inclinar a sua vida e as suas decisões para coisas que não são espirituais. Por exemplo, é espiritual eu trair minha esposa? Não. Quando eu faço isso, eu estou caminhando para a vocação que Deus havia determinado para mim? Não, eu saio fora. É da vocação que eu fiz na minha vida, de ser mais espiritual, de ser uma pessoa mais voltada para o Espírito, entrar numa boate, sair com uma prostituta, me desvia, não desvia, me tira daquela pessoa idealizada por Deus para mim, e eu mesmo também idealizei uma pessoa que não tinha nada a ver com isso. Beber, encher a cara num bar ali, tudo, não me tira, mas não me desfoca dessa pessoa que eu idealizei para mim.
Então, irmãos, o que é pecado? É qualquer coisa que eu faça que me desvie, ou momentaneamente, ou para sempre, daquilo que eu idealizei para uma pessoa melhor do que eu era. Porque entenda bem, irmãos, nunca tem uma pessoa formada, plena, absoluta, nenhum objetivo pleno, formado, absoluto. O que tem é mais ou menos uma vaga ideia do que a gente espera fazer e ser. E a gente vai todo dia construindo aqueles passos para lá, tá? Todo dia dá pra gente dar uma desviadazinha para a esquerda, para a direita? Tá, porque não tem uma ideia muito clara, não tá muito decidido como é que a gente vai caminhar naquela direção. Mas sabe que é naquela direção mais ou menos por ali e tal. Entende isso, irmão? Então, o que aconteceu com Adão ali e aquela esposa chamada Eva foi se desviarem daquele propósito original que Deus havia feito para eles. E por final, irmãos, Deus havia determinado que teria um povo que seguisse a ele de livre e espontânea vontade. Adão falhou nisso. Mas os filhos de Adão começaram, alguns, a fazer isso. E eu sou um dos filhos de Adão que fiz isso. O que Adão rejeitou fazer, não quis fazer, eu fiz. Que era tomar o jugo de fazer a vontade de Deus. E você decidiu também. E hoje estamos aqui, nós, filhos de Adão, corrigindo essa situação na nossa vida, particularmente por escolha pessoal. Então, o pecado de Adão está resolvido comigo está. Comigo não está resolvido? O que Adão não quis fazer, eu vou fazer. Adão não quis se sujeitar a Deus e eu estou me sujeitando. Com uma coisa que Adão não tinha antes, que era conhecimento, entendimento da minha própria liberdade. Ele era livre e não sabia. Então ele experimentou a liberdade e foi embora. Eu experimentei a liberdade e voltei. Entende o que é pecado original? O pecado original não está em mim. Então eu já resolvi a situação. Agora, e o meu vizinho ali? Meu vizinho não. Ele pegou a liberdade para si e foi embora, vazou. Qual o futuro dele? Não vai ser igual ao meu. Porque ele usufruiu da liberdade dele. Então, como a gente trocaria essa palavra pecado? Liberdade de escolha. Liberdade de escolha e escolha ruim. E escolha contrária. E escolha diferente do que Deus gostaria. Ah, mas foi só Adão que fez? Não. Meu colega ali na frente está fazendo. Está fazendo. Agora, o que ele está fazendo de tão horrível assim? Batendo em alguém, matando, estuprando? Nada, ele está de boinha, vivendo a vida dele, ouvindo música. Isso vai levar ele para o inferno? Lógico que vai. Porque ele não é capaz de entender a proposta de Deus vivendo separado de Deus. E o que nos faz entender e ir para a salvação é entender o que Deus quer fazer conosco. O que Deus gostaria que fosse Deus. O que Deus gostaria que nós nos voltássemos. Entende isso, irmão? Então, quer dizer, ele nunca vai ter contato com Deus. Imagino eu, só estou só elucubrando aqui. E então, o fim dele vai ser sem Deus. O último suspiro dele vai ser sem Deus. Entende isso? Simples assim. Então, hoje, as pessoas estão escolhendo como Adão escolheu, com a consciência que Adão não tinha. De que é capaz de fazer uma escolha para si e para não. Adão experimentou, foi bom, passou para os filhos passou para mim e eu estou aqui fazendo o caminho inverso. Então, o que é pecado original? Eu não tenho nem ideia do que significa isso. Qual foi o pecado que Adão e Eva cometeram? Eu não tenho nem ideia. A única coisa que sei é que eles
descobriram que são livres. E pegaram a liberdade dele, colocaram no jornal da vida deles e ó, vazaram. Deu para entender, irmãos? Ficou claro isso? Então vamos dar uma olhada nesse versículo aqui. Nesse novo entendimento. Olha. E disse Deus, o capítulo 2, versículo 15: Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele plantar. Adão fez isso? Fez. A vida toda. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: Você pode comer de todas as frutas de toda a árvore, menos a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Qual foi o conhecimento da coisa boa e ruim que ele teve quando comeu da árvore lá que não era para comer? Que ele podia tomar decisões, fazer escolhas. E escolha boa e ruim? Você fez escolhas ruins hoje? Fez. E fez escolhas boas? Fez. Elas são boas e ruins? São. A árvore do conhecimento do bem e do mal fez o que para eles? Com que eles descobrissem que podem fazer escolhas boas e ruins. E essa era uma escolha boa. Descobrir que você tem liberdade é uma escolha boa, é uma descoberta boa. Essa árvore deu essa contribuição. Adão morreu? Morreu. Se separou de Deus? Se separou. Amém? Então pode ir.